Amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para os que acompanham em um outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada para quem tem acompanhado de madrugada. E é com muita satisfação no meu coração que eu venho novamente compartilhar com vocês mais um devocional, mais uma revelação com certeza maravilhosa, poderosa do Senhor para os nossos corações. E estive viajando por esses dias e foi um momento de comunhão em família, né? Um momento abençoado com pessoas maravilhosas e comemorando ali o aniversário do meu sogro, 97 anos de vida para a glória do Senhor. E é uma bênção, queridos, podemos estar unidos em comunhão, né, com os nossos irmãos ali. Meu esposo estava com os irmãos dele, eu estava com meus cunhados, cunhadas, sobrinhos, e foi maravilhoso, né? E nós começamos fevereiro, o devocional de fevereiro, desde o dia 1º, dia 2, hoje é dia 3, está falando sobre amor, sobre cuidado, sobre empatia, sobre acolhimento, sobre as palavras, como nós temos nos comportado, né, como nós temos nos dirigido ao nosso próximo, né? O devocional de ontem estava falando sobre amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, né? Falando para não julgarmos, para não sermos julgados. E o nosso título de hoje é o poder das palavras. E nós temos aprendido em devocionais anteriores que as palavras têm o poder de construir, destruir, né, de amaldiçoar ou abençoar. E hoje aqui em Efésios 4:29, a palavra do Senhor diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar e conforme a necessidade, para que transmita graça aos que o ouvem. Então, hoje, Efésios 4:29 está falando: não saia da tua boca nenhuma palavra de destruição, né? Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra indecente, nenhuma palavra que desagrada ao seu próximo, nenhuma palavra que desagrada o Espírito Santo, desagrada a Deus, né? Mas antes, né, que saia das nossas bocas apenas o que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade de cada um, para que transmita graça para os que o ouvem. Então, nossas palavras têm que ser palavras, queridos, bondosas, palavras construtivas, palavras que edificam, que abençoam, né? Como você tem usado as suas palavras? Nós precisamos, queridos, estar sempre vigilantes do que nós falamos, né? O nosso título de hoje está dizendo aqui sobre o poder das palavras. A frase do dia é: toda verdade dita sem amor perde a razão. Né? E esta frase é uma lição profunda sobre a comunicação. Né? A frase aqui, ela quer dizer que a sinceridade não quer dizer que você te dá um aval para você ser agressivo, né? No momento que você estiver falando para a pessoa uma verdade, não quer dizer que você tem que ser uma pessoa desagradável, né? Uma pessoa agressiva, mas quando a palavra é dirigida a outra pessoa, né? Mesmo que seja uma verdade, se ela for dirigida com ignorância, com agressividade, ela não alcança o propósito, o objetivo, né? Da palavra verdadeira, da palavra do aconselhamento, né? Não é o que nós dizemos, muitas vezes é como nós dizemos. Muitas vezes você está até falando a coisa certa, mas o jeito que você está falando não faz com que a pessoa absorva, né? A pessoa entra aqui e sai aqui porque o jeito, o tom de voz, né, não está agradando. Então, nós temos que ter
Cuidado, queridos, no momento que formos falar, aconselhar, né, direcionar uma pessoa para algo, né, quando nós formos dar um aconselhamento, nós precisamos ser amáveis, né, precisamos dominar nossa língua, né, a nossa impulsividade. A palavra-chave de hoje é maturidade. E quando nós temos maturidade emocional, espiritual, nós sabemos que as palavras causam um impacto na vida do nosso próximo, né? E que a maneira que nós falarmos, o que nós falarmos, vai gerar bênção ou maldição, vai construir ou destruir. Então, quando nós somos maduros espiritualmente, emocionalmente, nós temos prudência, cuidado com a nossa língua, né? Nós somos tardios em falar, prontos a ouvir, tardios a falar, enquanto, como diz, né, a palavra do Senhor em Tiago, nós ponderamos, refreamos a nossa língua. A palavra do Senhor em Tiago 3 fala sobre refrearmos a nossa língua, né, queridos? Fala assim, porque todos, aqui Tiago 3:2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça com as palavras, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, quando nós conseguimos refrear esse pequeno membro que fica aqui dentro da boca, entre os dentes, nós conseguimos também refrear o nosso corpo, nossas atitudes e ações. Então, queridos, a palavra do Senhor nos ensina como proceder em todas as áreas, né, de nossa vida, como nos comportarmos. E essa palavra aqui em Tiago 3 fala muitas e muitas coisas, mas não dá para poder estar lendo agora, mas depois leia na sua casa, no livro de Tiago aqui, Tiago 3 até o 18, né, que vai falar sobre maturidade espiritual, vai falar sobre sabedoria, né, a sabedoria divina. Então, vamos ler aqui. A mensagem diz assim: fala-se muito do poder das palavras. Um provérbio popular diz: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Ainda assim, o tempo todo palavras são usadas para ferir. Todos nós já fizemos isso em algum momento, seja de maneira intencional, seja impensada. Quantas vezes nós aprendemos? Quantas vezes nos arrependemos assim que terminamos de falar, mas nos dando conta, né, do estrago que já foi feito. Não podemos retirar o que foi dito, não é mesmo? Então, muitas vezes, queridos, nós falamos demais, não refreamos a nossa língua. E quando damos conta, né, o estrago já está feito, né? Palavras são como lanças, né, que vão de encontro, né, ao nosso próximo. Né? As palavras têm o poder, né? E há 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Ainda assim, o tempo todo palavras são usadas para ferir. Todos nós já fizemos isso em algum momento, seja de maneira intencional, seja impensada. Quantas vezes nos arrependemos assim que terminamos de falar, mas nos damos conta que o estrago já foi feito e não podemos retirar o que foi dito. A Bíblia contém diversos ensinamentos a respeito disso. O próprio Jesus advertiu: a boca fala do que o coração está cheio. Se queremos viver de maneira agradável a Deus, precisamos cuidar não somente das nossas ações, mas também de nossas falas e até de nossos pensamentos. Conflitos sempre existirão. O que importa é que como nos posicionamos e nos comportamos quando surgem. Não podemos usar as nossas palavras
para causar mágoa, discórdia e destruição, tampouco para mentir e caluniar. Pelo contrário, precisamos de sabedoria para falar, somente o que traz edificação, crescimento e bênçãos. Então, nós precisamos, queridos, somente, falar palavras que trazem sabedoria, edificação, crescimento, bênção. Não devemos ser motivados pela vingança, tampouco nos esquivar e dar desculpas rasas. Em vez disso, precisamos agir com critérios que nos ajudem a solucionar os conflitos. Temos de evitar as ofensas e concentrar-nos em resolver problemas e permanecer firmados no amor. Contudo, cuide, a partir de hoje, das palavras, pois elas têm poder de abençoar ou amaldiçoar. Entenda que você nasceu para fazer diferença na vida do próximo. Sua melhor decisão será sempre amar. Então, amados, como eu já disse no início, o devocional de fevereiro, 1, 2 e 3, está falando sobre amor, cuidado, empatia, No dia 1 falamos sobre ali o cuidado de Ruth com a sua sogra, Aquele amor sem interesse, um amor altruísta, Ontem estávamos falando sobre não julgar para não sermos julgados, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E hoje o devocional está falando, queridos, sobre tomarmos muito cuidado com as palavras que falamos para não ferir, o nosso próximo. Nós precisamos sempre proferir palavras de bênção. E se você está marcando, marque aí. O título é O Poder das Palavras. A frase do dia é: toda verdade dita sem amor perde a razão. E a palavra-chave é maturidade. E o resumo na palavra de Tiago 3 é um chamado à maturidade espiritual, onde a fala é controlada e as ações são guiadas pela sabedoria. Tiago distingue: a sabedoria vem do alto. A sabedoria do alto é pura, pacífica e amável. Essa palavra está aqui em Tiago 3,17, que diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, queridos, precisamos ser pacificadores, precisamos ser agentes de paz. Eu confesso para vocês que eu estou bem cansada mesmo, exausta de situações que causam discussões inúteis, desnecessárias, sabe, queridos? Nós devemos facilitar a nossa vida, a do nosso próximo. Não ficarmos com picuinhas, alimentando conversas que só levam para caminhos de destruição, de contenda, de discórdia. Não, nós precisamos ser pacificadores, agentes de paz. A melhor escolha que a gente faz na nossa vida, queridos, é ouvir mais, falar menos, refrear nossa língua, e assim refrear também nosso corpo, nossas atitudes e ações. Em nome de Jesus, que possamos aprender, o poder que as palavras têm, que nós possamos somente semear palavras de bênção, sementes do bem por onde andarmos e assim colhermos também o bem. Em nome de Jesus, vamos orar, que o tempo já está avançando demais, e que o Senhor possa falar melhor em nossos corações, que possamos realmente, queridos, verdadeiramente desejar ser melhor a cada dia, desejar que da nossa boca só saiam mesmo palavras de bênçãos. Em nome de Jesus, vamos orar, queridos. Ah, Senhor Jesus, Pai amado, nos colocamos em Tua presença, Senhor, para pedir maturidade espiritual e emocional. Ah, Senhor, nos dê domínio próprio, temperança, para que possamos falar com sabedoria, mansidão, que possamos refrear a nossa língua, Senhor,
e assim também refrear o nosso corpo, nossas ações, que possamos, Senhor, falar verdades com amor e empatia, para que nossas palavras alcancem os objetivos, Senhor, de unir, apaziguar, construir, motivar, alegrar. Ah, Senhor, dá-nos maturidade para, Senhor Jesus, os nossos lábios só profiram palavras bondosas, compassivas, refletindo o caráter do Senhor em nós. A Deus, que o nosso falar, Senhor, produza cura e não, Jesus, feridas, que edifique e não destrua, que possamos ser coerentes em nosso falar e agir, escolhendo sempre o caminho da bondade e do amor. Ah, Senhor, a tua palavra nos diz que feliz é quem refreia a sua língua, feliz é quem pacifica, feliz é quem realmente procura a paz. Ah, Senhor, nós queremos, Senhor Jesus, procurar somente a paz. Nós queremos, Senhor Deus, refrear a nossa língua. Nós queremos agradar a Ti, Senhor Deus, com nossas ações, com nossas atitudes, com os nossos pensamentos, Pai. Em nome de Jesus, que tudo que fizermos seja para a glória do Senhor. Deus amado, que o nosso comportamento, nossa convivência, reflita mesmo o caráter do Senhor em nós, Pai. Em nome de Jesus, que as pessoas possam reconhecer, nos reconhecer como seus discípulos, Pai. Que nós possamos verdadeiramente ter comportamentos que agradem a Ti, Senhor. Que agrade o nosso próximo. Que possamos ser conselheiros, amáveis, bondosos, pacificadores para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a vida de cada amado, cada querido que acompanha os devocionais, que eles possam ser cheios, Senhor, dessa presença, cheios desse amor, cheio da maturidade do Senhor, ó Pai. Nossa palavra-chave de hoje é maturidade. Que o Senhor possa nos dar, Deus, muita maturidade e sabedoria, Pai, para falarmos somente, Deus, o que agrada a Ti. Para que possamos, Senhor Deus amados, realmente sermos felizes, Pai, porque a Tua palavra nos diz que feliz é quem leva a paz, feliz é quem refreia a língua, e em nome de Jesus que possamos refrear as nossas línguas, Pai, e que todas as coisas que nós façamos, nossas atitudes, sejam para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, queridos. Queridos, eu vou pedir perdão para vocês de todo o meu coração, porque eu tô tão cansada que eu estou lenta, meu raciocínio está lento, né? Mas que você possa entendido o que o Senhor quer nos falar nessa madrugada, nesse dia, amanhã, tarde, o momento que vocês forem ouvir. Que o Senhor fale verdadeiramente ao seu coração, meu coração, que nós possamos aprender, né, o poder das palavras, e que essa palavra Efésios 4:29, que diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade de cada um, que transmita alegria, paz e graça aos que o ouvem. Em nome de Jesus, queridos, que possamos ter maturidade e que possamos saber o peso que as palavras têm na vida dos outros. Então, que as nossas palavras não firam, mas que as nossas palavras curem, que as nossas palavras não destruam, mas que as nossas palavras possam construir, edificar e abençoar. Em nome de Jesus, amém. Queridos, grande beijo no coração de vocês. Perdoe aqui a minha leseira de hoje, mas que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um, em nome de Jesus. Beijo, beijo. Fiquei com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.